E aí, turma do oitavo alfa, um bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos à aula número 3. Essa é a correção da aula 3 e vou propor a aula 4 e a aula que finaliza o livro também, tá? Faremos a correção na quarta-feira durante a nossa live. Então, vamos à correção das questões da aula 3. Essas questões que são referentes a esses 3 capítulos, né? Os capítulos dos incidentes, né? O incidente da carta, o notável incidente do Dr. Lanyon, o incidente à janela, ok? A primeira delas é essa daqui, ó. Mr. Guest, funcionário de Mr. Utterson, fez uma observação importante. Qual? Durante a leitura das cartas, né? Ele fez a comparação das duas cartas. Uma carta que foi assinada, né, segundo o Dr. Jekyll, né? A carta ela foi assinada por Mr. Hyde. E uma outra carta também, deixa eu mostrar aqui no... E uma outra carta que foi assinada por Dr. Jekyll. Vejam só a situação da história. Gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto, prosseguiu Utterson. Tenho aqui um documento escrito pelo seu punho, né, mas que isto fique entre nós. O punho, nós estava se referindo ao Mr. Hyde, né? Mas que isso fique entre nós, porque na realidade não sei o que fazer. Na melhor das hipóteses, é uma questão muito desagradável. Aí eu tenho algo totalmente relacionado com a sua paixão, o autógrafo de um assassino. Os olhos de Guest iluminaram-se e de imediato pôs-se a estudar com entusiasmo o documento. Não, Mr. Utterson, disse por fim. Não é de louco, mas antes uma letra estranha. Pelo que todos dizem, o autor é também muito estranho, acrescentou o advogado. Nesse preciso instante, entrou um criado com um recado. É do Dr. Jekyll? Perguntou Guest. Pareceu-me reconhecer a sua letra. É algo de confidencial, Mr. Utterson? Apenas um convite para ir jantar. Por quê? Quer vê-lo? Um momento, por favor. Obrigado, Sr. Utterson. O secretário colocou as duas folhas de papel, uma ao lado da outra, e comparou rapidamente o conteúdo de ambas. Mais uma vez, muito obrigado, disse ele, devolvendo os 2 papéis. É um autógrafo muito interessante. Fez silêncio, durante o qual Mr. Utterson lutou consigo próprio. Por que as comparou, Guest? Perguntou de repente. Bem, é que possui uma semelhança singular. Em muitos aspectos, as duas escritas são idênticas, só se diferenciam na inclinação das letras. Depois, no último capítulo, o Dr. Jekyll ele explica isso, né? Que apenas a diferença era a inclinação. Mr. Hyde ele inclinava a letra um pouquinho para a esquerda, né? Bom, e isso foi percebido pelo Mr. Guest, beleza? Continuando. Então, observação importante, a semelhança entre as duas grafias, tudo bem? Dr. Jekyll deixou sua vida de eremita e reativou seus contatos de amizade. Isso aconteceu logo após Mr. Hyde, né? TCD. Mr. Hyde sair de cena, comente. Bom, onde está esse trecho, hein? Deixa eu pegar aqui a morte do Dr. Lanyon, né? No capítulo Incidente, a morte do Dr. Lanyon. Eu tenho esse arquivo em PDF, mas no livro tem outro nome, tá, turma? O notável incidente do Dr. Lanyon, tá bom? Está nesse trechinho, ó, logo no comecinho. A pouco e pouco, à medida que o tempo passava penosamente, o advogado Utterson começou a recompor-se da sua inquietação e a sentir-se mais tranquilo consigo mesmo. Em seu entender, a morte do Sr. Danvers estava mais que compensada com o desaparecimento de Mr. Hyde. Então, aqui já levantou muita suspeita, né, Mr. Hyde? A questão da bengala também partida, né? O sumiço dele, os assassinatos seguidos do sumiço. Afastado então daquela funesta influência, o Dr. Jekyll começou uma nova vida, saiu do seu retiro, recuperou as relações com os amigos, voltou a ser outra vez seu hóspede, um anfitrião habitual. E se até então havia sido conhecido pelas suas obras de beneficência,
agora não se distinguia menos pela sua vocação. Estava sempre muito atarefado. Bom, a pergunta, né? Deixou sua vida eremita e retivou seus contatos, né? Porque assim, quando o Mr. Hyde saía de cena, ele entrava de cena, né? Porque ele deixou de tomar a droga, né, que fazia essa divisão dentro do seu eu, tá bom? E, e vamos lá, e também para não levantar mais suspeita ainda, né, turma? O que Mr. Utterson notou de estranho na carta escrita por Dr. Lanyon? Então vamos lá, questão número 3. O que notou de estranho, hein? Ainda dentro do mesmo capítulo, vejam só. Abrir apenas depois do falecimento ou desaparecimento do... Ele recebeu uma carta, né? E dizia a carta que era só para ser aberta depois, caso o Dr. Lanyon morresse, né? E diz aqui, abrir apenas depois do falecimento ou desaparecimento do Dr. Henry Jekyll. Utterson não podia crer no que viam os seus olhos. Desaparecimento, de novo, aquela palavra, né? Aqui já fala, aqui é no parágrafo onde narra a morte do Dr. Lanyon, tá, gente? Não podia crer no que viam seus olhos. Desaparecimento, de novo, aquela palavra, tal como no testamento, né? Sim, como naquele disparatado testamento que há já algum tempo tinha devolvido ao seu autor. Aqui e agora a ideia de um desaparecimento e o nome de Henry Jekyll apareciam outra vez estreitamente unidos. Só que no testamento aparecia a palavra desaparecimento com associado, né, com o nome de Mr. Hyde, né? Porque toda a fortuna passaria ao Mr. Hyde. Bom, mas no testamento tal ideia nascera da sinistra sugestão hipnótica daquele indivíduo, Hyde, e estava ali colocada com um propósito tão evidente como horrível. Beleza? A questão aí do termo desaparecimento. Vamos continuar. Já no finzinho aqui. A questão número 4. O que aconteceu com Mr. Utterson e Mr. Enfield que os deixou pálidos e horrorizados? Bom, turma, fácil, né? Bem no finzinho, ó, a janela do pátio, incidente. Calma aí. O incidente à janela chama o capítulo. Aqui nesse arquivo aqui tá diferente, tá? Então, Mr. Enfield e o Utterson encontraram Jekyll na sacada da casa, né? Perdão, Mr. Enfield, meu primo, Dr. Jekyll, né? Disse, apresentando-os. Vamos lá, apanha o teu chapéu e vem daí, deram uma volta conosco, né? São muito amáveis, respondeu Jekyll com um sussurro. Gostaria muito, mas não é completamente... Não, é completamente impossível, perdão. Não me atrevo, mas folgo muitíssimo em ver-te. Utterson acredita. É francamente um grande prazer convidar-te a ti e a Mr. Enfield a entrar, mas o lugar não é apropriado para, nesse caso, disse afavelmente o advogado. O melhor que podemos fazer é permanecer aqui embaixo e falar contigo. Era precisamente isso que me ia atrever a propor, replicou o doutor com um sorriso. Mal estas palavras haviam sido pronunciadas quando o sorriso desapareceu do rosto, substituído por uma expressão tal de terror e desespero que gelava o sangue. Aquela abjeta visão foi momentânea porque a janela se fechou de imediato, mas aquele vislumbre havia sido mais do que suficiente para os dois homens, que deram meia volta e saíram do pátio sem dizer palavra. Todavia, percorreram em silêncio a viela e só depois de chegarem a uma rua vizinha, tranquila e com poucos sinais de vida aqui, né? Inclusive aos domingos, é que Utterson se virou para fitar o seu companheiro. Ambos estavam pálidos, nos seus olhos via-se estampado o horror. Deus meu, que Deus tenha misericórdia de nós, clamou Utterson. Enfield limitou-se a acenar com a cabeça, muito preocupado, e continuou a caminhar em silêncio. Então foi a transformação
aqui do Dr. Jekyll. Com certeza, né, turma, dando uma interpretação para essa cena, ele já estava sofrendo ações aí da pulsão, né, que ele havia tomado, né, uma droga que fazia toda essa transformação, né, separação do bem e do mal, né, dentro da mesma pessoa. Beleza? Então, está aí a correção da aula 3, que eu quero que vocês façam para a próxima aula, aula número 4. Né? Aula número 4 referente aos últimos 3 capítulos, tá bom? O mordomo Polly mostrou uma carta do Dr. Jekyll ao Sr. Utterson, que por sua vez a achou muito esquisita. Por quê? Como o Sr. Utterson ficou sabendo que o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde integravam a mesma pessoa? Essa é a segunda questão está aqui, o relato do Dr. Laniel, né? Segundo o Dr. Jekyll, qual seria a vantagem de separar o bem e o mal de cada ser humano em entidades diferentes? Ele viu uma vantagem aqui. Está aqui Henry Jekyll, nesse último capítulo, tá? Porque o Mr. Hyde tinha uma estatura menor, segundo as explicações do Dr. Jekyll. Tinha um porquê, tinha um motivo, uma razão. Né? Qual? Então, essas 4 questões, finalizando o livro, O Médico e o Monstro. Tá bom, turma? Nos veremos aí na live, tá? Um grande abraço, obrigado pela atenção de vocês. Até mais.